Então, vamos ver o texto de Daniel, capítulo 9, o texto principal aqui do nosso estudo, tá bem? Que são os versículos 23 ao 27. Vamos ler junto? No início das suas súplicas veio a ordem, e eu venho para mostrar-te, pois tu és grandemente amado. Portanto, entende a questão e considera a visão. Quem tá falando é Gabriel. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados, e fazer reconciliação por causa da iniquidade, e trazer a justiça eterna, selar a visão e profecia, para ungir o Santíssimo. Saiba, portanto, e entenda que, desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas. A rua será construída novamente e o muro mesmo, em tempos tenebrosos. E após 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o final da guerra de desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. E, pela disseminação das abominações, ele a assolará, até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Aqui, especialmente esse último versículo, alguma coisinha pode mudar. Aqui a versão que eu estou usando é a King James, 1611, mas até então o que tem de diferente nas outras traduções, como Ark, por exemplo, não é algo que vá afetar a nossa interpretação da profecia, tá bom? Então, tranquilo. Eu gosto da King James, como eu já tenho sempre repetido para vocês, né? Gente, aqui eu fiz questão de ler todo o texto para agora a gente fazer aquela análise, versículo por versículo, tá? Olha só, Gabriel, ele fala o quê para Daniel? 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A gente vai focar depois nesse termo que a gente tem como determinadas, cortadas, destinadas. A gente vai ver esses termos aí dependendo da tradução que tem o mesmo sentido. Olha, Daniel, dessa profecia aqui, 70 semanas são específicas para o teu povo e para a tua cidade. É isso que ele está falando. Qual que é o teu povo? Qual que é o povo de Daniel? O povo judeu. Qual que é a santa cidade? Jerusalém. Para acontecer o quê? Então, nessas 70 semanas vai acontecer o quê? Terminar a transgressão, pôr fim nos pecados e fazer reconciliação por causa da iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Você sabe o que significa cada coisa dessa? Já parou para refletir? Terminar a transgressão, pôr fim aos pecados e fazer reconciliação por causa do quê? Por causa da iniquidade. Trazer justiça eterna, selar a visão e profecia, cumprimento da mesma e ungir o Santíssimo. Gente, é bem importante a gente entender que terminar a transgressão, pôr fim nos pecados, fazer reconciliação por causa da iniquidade, trazer justiça eterna, tá tudo se referindo aqui a uma profecia messiânica. Porque quem faz isso, quem traz isso, é Cristo quando se faz homem e morre numa cruz por conta minha e tua. É importante que a gente entenda que, ao mesmo tempo que Deus é amor, é misericordioso, ele também é justo.
A cruz, quando a gente olha para ela, a gente vê, como diz uns salmos, que a justiça e a misericórdia se beijaram. E ela aconteceu exatamente na cruz. Porque a palavra de Deus diz que pecado é transgressão da lei. De que lei? A lei do Senhor, né? Se eu e você, todos nós, todos os seres humanos da Terra, transgrediram a lei, pecaram assim, a palavra diz que aquele que transgride a lei, aquele que comete pecado, ele deve morrer. Então eu e você, a gente deveria morrer. E isso é uma morte eterna, tá bem? Porém, o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele fala assim: certo, aquele que transgredir a lei, ele deve morrer. Mas o Senhor também é amor e é misericórdia. E ele fala assim: eu, então, assumo a pena que tem que ser paga. Eu não estou anulando a minha justiça. Eu não estou anulando os princípios do meu reino, as leis que regem o meu governo. Pelo contrário, eu estou cumprindo, porque se diz que algo que eu mesmo fundei, estou falando aqui como se fosse o Senhor falando, diz que aquele que transgredir a lei, ele tem que morrer tem que morrer, pagar a pena dessa transgressão, certo? De fato tem que pagar a pena. Porém, eu tomo o lugar de todo aquele que aceitar que eu possa fazer essa troca. Então ali a gente vê Jesus na cruz cumprindo sim que o pecador tinha que morrer, mas na infinita misericórdia, ele sem ter pecado, ele se fazendo homem, tomando o nosso lugar, ele morre no meu e no teu lugar. Tremendo, é tremendo. E por isso é que a gente vê a questão do trazer a justiça eterna. Que perfeito! Deus é justo e misericordioso ao mesmo tempo. A gente para tentar entender isso, é fora da nossa compreensão. Acho que a gente vai passar toda a eternidade estudando esse assunto. A justiça e a misericórdia de Deus que andam juntas. Olha só. Aí a gente tem o quê? Selar a visão e a profecia. Então, a gente tem essas 70 semanas para tudo isso acontecer e se cumprir. E a gente também tem a unção do Santíssimo. É importante a gente lembrar que nas cerimônias, né, do santuário terrestre, tudo que acontecia no momento da inauguração envolvia a unção dos, dos objetos e dos locais do santuário. E isso acontecia no Santíssimo também, com sangue. Por isso que o livro de Hebreus vai falar que Cristo ele não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas sim o verdadeiro, que Deus que não foi o homem quem fez, foi o Senhor quem fez, e que ele não entrou por por sangue de bodes e carneiros, ele entrou pelo seu próprio sangue, né? Efetuando uma eterna redenção. O Senhor, através do seu sangue, teve o acesso ao santuário celestial. Então aqui a gente também tem o cumprimento dessa questão aqui, ok? Próximo versículo, ele vai falar assim: olha, portanto, saiba e entenda. Saiba e entenda, isso é para mim e para você. Desde quando que começa a contagem desse tempo? A Bíblia fala aqui, ó, desde a saída do mandamento ou ordem, né, de restaurar e construir Jerusalém. Isso é bem importante a gente identificar, porque nós temos ordens de reconstrução do templo, a gente tem ordens de várias coisas, mas a ordem aqui, que Gabriel atenta, ele fala assim, é para restaurar e construir Jerusalém. É a partir desta ordem que você vai contabilizar e vai começar a contagem da profecia, tá bem? E ele diz assim, olha, até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 7 mais 62, 69 semanas. Então, depois de 69 semanas destas 70, o Messias chega, né? E aí ele fala, então a rua vai ser construída novamente, o muro e tudo, só que o processo de reconstrução dessa cidade
né, nesse período aí, vai ser um período difícil. Quando a gente estuda, a gente vê que realmente não foi uma reconstrução fácil. Depois, aqui ele dá mais detalhes. Olha como ele vai e volta, aprofundando os detalhes das 70 semanas ali. Então, a gente não pode parar no texto, a gente tem que ler todo, tá bom? Versículo 26, ele vai falar assim: após 62 semanas, o Messias será cortado, porém, não por si mesmo. Lembra que o termo cortado significa o quê? Morto, né? A gente vê isso, aquele que não confessava os seus pecados, por exemplo, no dia da expiação, ele era cortado do meio do povo, ele era morto. A gente vê esse tema também lá falando de Noé, do povo que seria cortado e tudo mais. Então tem essa expectativa. Então tem esse sentido, tá? Cortado significa morto. Porém, não por si mesmo. Sim, né? Ele foi crucificado. E o príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o final da guerra desolações estão determinadas. Então veja bem, aqui está dizendo que depois desse tempo o Senhor seria morto, né? Não por si mesmo, e que depois, né, destes período, haveria de vir um príncipe que destruiria a cidade, destruiria o santuário, ia ser terrível e haveria guerra para todo o decorrer do tempo aí. E aí a gente vem aqui no próximo versículo, que fala assim: e ele confirmará um pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará, até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Tá? Essa parte aqui Essa parte aqui da profecia e pela disseminação das abominações, a gente comenta numa outra parte do nosso estudo, tá bem? Aqui é importante a gente avaliar uma questão, tá? A gente tem aqui este trecho. E este trecho é importantíssimo a gente discernir sobre quem que ele está se referindo. Porque quando a gente entende a quem ele está se referindo, a gente consegue continuar com a interpretação, né? Com o estudo da profecia. Então, aqui para vocês, mesmo você que tem uma ideia diferente, né? Conversei com algumas de vocês, na verdade, uma de vocês falou comigo que entendia que era diferente e queria fazer essa parte do estudo. Então, olha só, essa parte do texto que está dizendo assim: ele confirmará um pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Lendo o livro de Hebreus, tá bom? Aqui eu tô falando com gente que já leu o livro de Hebreus, né? Até o 10 pelo menos. Volto a repetir. Você já estudou sobre o santuário, o que significava, você já viu que claramente Hebreus deixa específico a existência desse santuário celestial, né? Não só o livro de Hebreus, mas Apocalipse, ele traz a confirmação mais uma vez. Então tá muito claro o que ele tá falando. A gente entende que Jesus, né, ele era símbolo do Cordeiro que viria e tudo mais, e que ele afirma, ele faz uma aliança com muitos. Depois de quando? Depois do seu sacrifício. Tanto que a palavra de Deus diz lá em Hebreus que aconteceu uma mudança de sacerdócio. Que Jesus agora, ele é sacerdote, né, ele é sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Né? Olha que tremendo, pela ordem de Melquisedeque. E se há uma mudança de sacerdócio, há também uma mudança de lei. E aí a gente vai entendendo que mudança de lei que ele está falando ali. E aqui só estou falando para vocês no que Hebreus está se referindo. Hebreus está se referindo que agora
não só em ofertas de cordeiros, oblações, e isso e aquilo. Então você vê que toda a linguagem ali do livro de Hebreus Então veja só, ali o livro de Hebreus ele vai falar sobre como que nessa mudança de sacerdócio, nessa mudança de lei, é, essa mudança agora de aliança, né? O Senhor faz uma nova aliança com o povo dele. Ele diz que agora você não precisa mais matar um cordeiro, você não precisa mais ofertar e ir até o santuário como as pessoas costumavam fazer, né? O povo de Israel, o povo judeu. Não precisa. Por quê? Porque o verdadeiro cordeiro já foi morto. Aquilo que era representação de algo, uma alegoria, ele se cumpriu quando Jesus veio. Por isso que lá no verso 9, do versículo 13 ao 14, diz assim: Porque se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E depois ele fala também, né, sobre a questão dos sacrifícios de cordeiros e oblações. Então, é muito texto aqui de Hebreus que daria para a gente mencionar, falando como que, né, depois que Jesus morre na cruz, a gente não precisa mais sacrificar um cordeiro. Ele fez cessar, de fato, o sacrifício e as ofertas da forma antiga, tá bem? Então, olha só, e o livro de Hebreus, como eu tô falando para vocês até agora, também fala que Jesus ele confirmou uma aliança, fez uma nova aliança. Que tremendo! Interessante porque aqui tá dizendo que ele confirmará um pacto com muitos por uma semana e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. O livro de Hebreus, como a gente está mencionando, diz que quem fez isso foi Jesus. Então, veja, há outras linhas de interpretação que eu vou entrar em detalhes num próximo vídeo, tá bem? Se você segue essa outra linha e vai ter algumas dúvidas mais específicas, espera que daí no outro vídeo eu vou mostrar para vocês quais são as outras incongruências que a gente tem com essa interpretação, embora ela seja muito popular. Mas a gente sempre tem que trazer aqui o método bereano comparando com as escrituras, tá bem? Então, sendo assim, levando em consideração todas as nossas peças do quebra-cabeça, levando em consideração com o livro de Hebreus, com muito amor, com muito carinho e respeito a cada um de vocês, a gente vai seguir assim, tá bem? De acordo com aquele que de fato fez uma aliança e de acordo com aquele que fez cessar o sacrifício e a oblação, simbolizado quando, Jesus morrendo na cruz ainda, o véu se rasga de cima a baixo do templo. Quer um exemplo mais, uma confirmação mais clara do cessar de sacrifício e oblação, não sendo o véu se rasgando de cima a baixo de forma sobrenatural? Tremendo, né? Então, peço para vocês, em espírito de oração, dê uma chance pro que eu vou continuar explicando aqui para vocês, tá bem? Pro que eu vou te mostrar. Veja.
Quem traz a reconciliação? Quem traz a justiça eterna? Quem confirmou um pacto e aliança com muitos? Quem fez cessar o sacrifício e oblação, ofertas do santuário? Todas essas perguntas, a resposta aponta para Cristo. O texto é, de fato, uma profecia messiânica. Oi, meu amor. Onde que ele tá? Ai, que perigo. Aonde que ele tá, nego? Você é safado. Joga o óculos da janela. Ah, você não traz aqui pra mim. Tem vergonha. Bom, verso de Hebreus aqui então pra gente, capítulo 10, versículo do 8 ao 10, diz assim: Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: Eis aqui que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, que a gente sabe que é oferta, do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Hebreus 8:10 também diz assim: Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Oi! Oi, Chu! Pega a minha necessaire ali, joga a chave pra mim, tá? Meu bundle de case tá ali no chão. Vou ter que comer 2 quadradinhos. Não nada não. Vou ter que comer sim. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis no seu entendimento, e no seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Tremendo, gente. Cristo estabeleceu uma nova aliança conosco. Ele vai colocar as leis dele no nosso coração, no nosso entendimento. Isso quer dizer uma obra completa de santificação, uma obra completa na transformação do nosso caráter. Como entender então o conceito dia e ano? Bom, vamos lá, voltando. Isso é importante a gente entender em profecia, porque quando a gente fala de dias proféticos, a Bíblia fala assim que um dia representa um ano. Isso nós temos no versículo que está na tela para vocês de Números e de Ezequiel. Então vamos lá. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Outro momento também que a gente vê, ó,
Quando cumprestes estes, tornar-te-ei a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Então, vamos lá. Em resumo, a gente tem que um dia profético é igual a um ano literal. Sendo assim, quando o anjo fala assim, 2.300 dias ou 2.200 tardes e manhãs, significam a 2.300 anos literais. Veja, agora faz sentido Gabriel falar assim, Daniel, isso aqui é algo para o tempo do fim, porque é uma profecia de grande tamanho. Abrange desde os anos ali antes de Cristo até os nossos dias. Então isso aqui é bem tremendo. Veja só. Assim a gente vai também fazer a mesma interpretação das 70 semanas, né? Que as 70 semanas serão ali 490 dias, portanto serão 490 anos. Então veja que a Bíblia ela tem que estar em conceito, tem que estar em. Então veja que a Bíblia tem que estar em harmonia. Se eu uso aqui o conceito, né, em profecia, claro, falando de dia, significando um ano, então quando eu for falar de profecia, eu tenho que usar a mesma régua. Eu não posso aqui falar que, não, nessa parte do versículo, não, o capítulo 7, o capítulo 8 ele tá falando de anos, mas daí o capítulo 9 ele tá falando de dias normais. Não, a gente está falando de um mesmo livro, a gente está falando de uma mesma palavra, e se a palavra de Deus diz que em profecia um dia é igual a um ano, eu tenho que aplicar esta régua para a profecia no geral. Então, um dia para cada ano eu vou ter tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9 de Daniel, tá bem? Para 70 semanas, quanto para os 2.300 dias também. E aí, a gente passa então a entender como que a gente vai fazer essa contagem, né, nos próximos slides. Então, como falei para vocês, em profecia um dia igual a um ano, e se a gente tem uma semana tem quantos dias, gente? 7 dias, né? Então tá fácil. 7 dias é igual a 7 anos. E aí, se a gente tem 70 semanas, quantos anos que vai dar isso? Fácil, só a gente fazer 70 vezes 7. A gente tem 490 dias, que vai significar então uns 490 anos literais. Faz a sua calculadora aí, não custa nada. Veja, outra coisa importante a gente entender. Porque no versículo de Daniel, ele fala assim, Daniel, 70 semanas são determinadas, 70 semanas são cortadas. Mas a gente precisa fazer uma pergunta. 70 semanas cortadas do quê? Determinadas a partir do quê? Ou tem outros textos que usam até separadas de. Separadas da onde? Lembra que a profecia, a gente não pode parar e ler um capítulo só. Em alguns textos bíblicos, a gente até pode, de fato, ter um assunto concluído ali, mas isso é bem raramente. Normalmente a gente precisa ler todo o livro, ler outros livros para ter toda a contextualização correta. Então, no capítulo 8, é quando a gente ouve a primeira período de tempo a ser mencionado, que são os 2.300 dias. E Daniel ele fica muito angustiado porque ele não entende. E o Senhor fala, dá a entender. Aí Gabriel vem, calma, isso aqui é para daqui muito tempo. E daí você vê Daniel orando, Daniel jejuando. E aí vem Gabriel explicando em parcelas, aos pouquinhos, os detalhes que vão vir referente a essa profecia. Então é muito tremendo, você vê ele tem um sofrimento físico real, porque era tremendo o que essa profecia significava, o que ela abordava na sua totalidade. Então a gente tem esse período de 2.300 dias que eles não estão soltos. O anjo diz que a gente tem as 70 semanas separadas de um outro período. O outro período que nós temos ali são dos 2.300 dias. Então, novamente, falo, me permita te apresentar.
E põe a prova que eu tô te falando. Faça as contas. Faça as contas que você vai ver. Ponto a ponto se bater dessa profecia, tá bem? Então, a gente tem aqui que dos 2.300 anos da profecia, 490 anos, ou seja, 70 semanas, seriam referentes ao povo judeu. E ao fim do período maior seria quando então finalmente o santuário seria purificado. As 70 semanas então, gente. Aqui. Me desculpem, vocês até merecem um slide mais bonito que esse, mas como eu não achei nada limpo assim para mostrar para vocês, eu fiz eu mesma aqui desenhando, tá? Olha só. Então, para ficar mais visual, é como se fosse isso. A gente tem os 2.300 anos e as 70 semanas se iniciando no mesmo ponto, a partir da ordem de reconstrução da cidade de Jerusalém, tá bom? E aí a gente tem que os primeiros 490 anos foi todo voltado para o povo de Israel, tá bem? Depois, quando se encerra esses 490 anos, de fato, o evangelho passa a ser ali pregado a todo mundo e a nação de Israel deixa de ser a nação escolhida, favorecida, por assim dizer, por conta da sua desobediência. Então, eu e você, nós somos descendentes de Abraão por fé, pela fé. É isso que o livro de Gálatas vai falar pra gente. Eu e você somos o Israel espiritual de Deus agora. Infelizmente, eu creio que, por um lado, é triste, nem todos eles serão salvos. Uma nação que teve tantas manifestações sobrenaturais de Deus, teve tanto, gente, manifestações, tanto cuidado do Pai, a história, né, tudo envolvendo para eles se voltarem para o Senhor. Mas infelizmente, quando veio Jesus, eles não puderam ver. Eles estavam ali todos os dias fazendo sacrifícios e quando vem o cordeiro, eles não identificam quem é o cordeiro. Isso não é chocante? Eu acho isso tremendo. Tremendo demais. Então, o que acontece? Eu acredito que ainda a gente vai ter irmãos da descendência, né, dos judeus, ainda assim se convertendo, ainda assim voltando ao Senhor, mas de fato, biblicamente, profeticamente falando, eles já não são mais a nação favorecida como eles eram antes, tá bem? Continuando, conceitos importantes. Teu povo e tua santa cidade, a gente falou sobre isso, espiar a iniquidade, ungir o santo dos santos, cessar o sacrifício e oferta de manjares, né? A gente já comentou nos outros slides. Veja, aqui tá o texto que eu falei para vocês do véu também, que se rasgou de alto a baixo, Mateus 27, 51. Hebreus, capítulo 9, do 9 ao 12, fala assim, olha, que foi uma figura para o tempo então presente, no qual eram oferecidos tantos dons como sacrifícios que não podia aperfeiçoar o que realizava o serviço, em relação à consciência, que consistia apenas em comidas e bebidas e diversas abluções e ordenanças canais impostas sobre eles até o tempo da reforma. Então, toda aquela lei cerimonial do cordeiro sendo sacrificado todos os dias, e daí uma vez ao ano tinha todo, né, a cerimônia, aquilo ela foi imposta até o tempo da reforma, até o tempo que Jesus morreu na cruz, entende? Então veja que aqui a Bíblia está falando que aquilo tinha um momento para acabar e acabou de fato. Então, quando Cristo, ao vir como um sumo sacerdote das coisas boas que havia de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido uma eterna redenção para nós. Forte isso, né? Lindo. Por isso que eu gosto de trazer os textos, porque apesar de eu ter comentado com vocês no slide ali atrás,
às vezes vocês não estão tão familiarizados. Então, gosto de colocar tudo na Bíblia ali para mostrar, tá bem? Veja, o anjo Gabriel disse que o início da contagem do tempo profético se daria a partir da ordem dada para a reconstrução da cidade de Jerusalém. E isso é bem importante a gente entender, tá bem? Essa ordem ela é dada no 7º ano do rei Artaxerxes, o da Pérsia. E podemos conferir no livro de Esdras, capítulo 7, esta ordem. E o 7º ano do rei Artaxerxes, ele vai cair ali em 457 a.C. No vídeo que eu for comentar sobre a outra profecia, a outra interpretação, eu acredito que seja conveniente a gente entrar em mais detalhes sobre essa questão da data. Então veja, nós temos aqui a data de 457 a.C., e aí talvez você possa ter alguma questão com essa data. Em outro momento a gente vai aprofundar mais o porquê que é 457 e não outro ano, tá bem? Mas por enquanto vamos prosseguindo aqui, tá bem? Vem comigo. Foco, então, nos 490 anos. Novamente, né? A minha arte ataca aí pra vocês. Mas eu acho que assim também fica legal pra gente visualizar. Então é assim. Se eu pudesse desenhar o que Daniel, os versículos ali a partir de 23 está falando, seria essa página aqui. Primeiro, 7 semanas estão determinadas, né? Então, 7 semanas, mais 62 semanas. Então vem o Messias. E aí ele faz uma aliança por uma semana. E no meio da semana faz cessar a oferta de sacrifícios e tudo mais. Então aqui eu quero trazer para vocês 3 pontos de datas importantes, tá bem? Vamos lá. Da saída da ordem de reconstruir Jerusalém, que é esse ponto 1 aqui, até o ponto 3, se passaram 483 anos literais, tá? Então, este momento aqui deste ano, quando a gente sai de 457 para 483, a gente vai chegar no ano 27 depois de Cristo. No ano 27 depois de Cristo, o que acontece nesse ano, gente? O batismo de Jesus, que é o momento que se inicia o ministério dele de pregação de 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio do início do seu ministério, o que acontece com Jesus, gente? Ele é sacrificado. Quanto que é metade de uma semana? Uma semana, 7 dias, 7 anos. A metade são 3 anos e meio. Exatamente na metade da semana, onde a profecia fala que seria feita a aliança e que faria cessar, então, também o sacrifício. Então, exatamente no meio da semana, onde fala que haveria, então, cessar de sacrifícios e ofertas, que o véu se rasgou de cima a baixo. Perfeitamente. A gente vai ver as datas, isso é bem interessante, porque esses eventos aqui, se você não pega bem o ano que sai, pode ter alguma dificuldade em identificar os momentos. Todos os momentos, profeticamente falando, eles são muito significativos, né? Veja, o batismo de Jesus foi o momento que ele iniciou o seu ministério. Foi um momento que se destaca na terra durante a vida dele aqui. Porque neste momento ele se batiza e o Senhor fala assim: este é meu filho amado, com quem me comprazo. E o Espírito Santo, ele desce como uma pomba sobre Jesus. Olha que tremendo! Jesus ali, ele tem uma manifestação aberta do Pai sobre o seu ministério, o seu início da sua obra, né? Então, isso aqui é um fato que se destaca de toda a vida de Jesus. Então,
Claro que todos os momentos foram significativos, todos os dias do Senhor valeram na Terra. A gente só menciona aqui os eventos principais. Se você fosse ver os eventos principais, de fato, o início do seu ministério com o seu batismo e o sacrifício são os momentos que mais se destacam, por assim dizer, né? Tanto que quero mencionar com vocês aqui, veja que o batismo de Jesus, ele foi um momento diferente de outros. Foi um momento que ele é batizado, o pai fala assim: "Este é meu filho amado, com quem me comprazo". O Espírito Santo ele desce em forma de pomba sobre Cristo. É o início do mistério, é onde ele começa a pregar. Tanto que antes você vê vários momentos Jesus falando assim: "Ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora". Você vê, tudo é perfeitamente e se cumpre perfeitamente na profecia. O tempo exato de ele se manifestar, né, era no seu batismo, iniciando seu ministério. Então, quando a gente olha aqui nas datas específicas, só para explicar um pouquinho a questão do cálculo para vocês, a gente tem que considerar a alteração no calendário para a gente calcular o tempo corretamente. Porque a gente vai usar calculadora, obviamente, né? E aí, eu até posso pegar aqui com vocês minha calculadora. E aí você fala assim, tá, então beleza, a gente tem 457. Apesar de eu ter feito um vídeo separado sobre isso, eu vou passar aqui mais rapidamente, tá bem? Mas vou fazer igual. Então, 457, eu coloco menos, porque a gente vem diminuindo com o tempo, né? Quando é antes de Cristo. 457 menos quantos anos? 483. Vai dar o quê? 26. Só que eu tô usando calculadora. E a calculadora vai falar o que pra mim? Ela vai contar o zero. E no calendário, gente, você pode ver livro de história, o Google e tal, vocês vão ver, ter a confirmação. No calendário não existe o zero, então você vem de menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. Então, se a gente tivesse um zero aqui, você ia ter, ter um ponto ali, entende? Que a gente vai ter que considerar aqui e diminuir mais um. Eu tô diminuindo porque tá no negativo, né? Mas é como se fosse acrescentando. Por isso que eu vou chegar na minha data de 27, aqui ficou um A, mas é um depois de Cristo, tá? Esse negativo aqui quer dizer que passou da nossa linha do tempo e está em 27 depois de Cristo. E aí a gente tem várias conversas aí teológicas, por mais que nem todas as pessoas entendem dessa forma a profecia, você vai ver estudiosos falando que o batismo de Jesus aconteceu por volta, né, de 26 a 30 de depois de Cristo, 28, 30, 27, 30, coisas assim, né, do 27, 28. Por quê? Porque em Lucas vai falar qual que se eu não me engano, era o 14º ano do reinado de Tibério. Então aí quando você coloca todos ali os dados, você tem essa proximidade do ano em que Jesus se batizou. Então a profecia, quando você faz as contas, ela se encaixa com os materiais históricos que a gente tem, né? Eu coloquei nos PDFs de vocês alguns comentários sobre isso e tudo, né? Para deixar mais embasado em termos de história e referência. Mas aqui tô mencionando partindo do ponto que você vai ler o PDF ou já leu até para essa aula. Então veja só, gente, como que foi dar certinho no ano. E uma curiosidade também que eu trago para vocês é que Isaac Newton, ele escreveu um livro sobre Daniel e Apocalipse. E assustem vocês, se assustem. Como se o cara não bastasse, né, ser inteligente o suficiente
para falar sobre gravidade e física e todas aquelas contas loucas que a gente viu no ensino médio, e no meu caso até me acompanhou na faculdade, né? Ele ainda escreveu um livro sobre Daniel e Apocalipse e profecias e tudo mais. E ele parte do ponto que, de fato, a ordem de reconstrução vem a partir de 457 a.C. Então, isso é bem legal também em relação a gente ter um conhecimento. Quem são as pessoas que defendem, né? Que a ordem foi a partir deste ano. A gente precisa de referências. Eu acho que ajuda a gente a ver o cumprimento profético na história, ao longo da história. Dado isso, vamos ver. Então, Lucas 3, como eu falei para vocês, eu falei 14º, né? Mas é 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, nananã. Então, quando você coloca assim, fulano de tal, fulano, ciclano, beltrano, eles estavam ali no comando, fala aqui no versículo 21 do capítulo 3. Ora, quando todo o povo fora batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado, e orando, o céu foi aberto. Então a gente tem quem estava no poder, e entendendo quem estava no poder, a gente consegue entender qual foi o ano do batismo de Jesus, e a gente consegue ter esse respaldo histórico para o cumprimento de fato da profecia, sabe? Então vamos lá. Aí, como eu estava falando sobre a contagem do ano e a partir de 457, por que esta data? A gente vai para o livro de Esdras, que você tem que ser bem minucioso para estudar, porque aí a gente tem Esdras reconstruindo a cidade, a gente vai ter Neemias que vai para reconstruir os muros, né? Então você tem uma reconstrução de uma cidade que demorou anos para ser feita. Primeiro você tem um mandato, primeiro você tem a ordem, a autorização, por assim dizer, para você começar uma organização básica, para daí você poder conseguir restaurar coisa por coisa do que uma cidade de fato precisa ter, né? Só que Gabriel diz que é a partir do quê? A contagem. Ele diz que é a partir da ordem. Então, eu preciso identificar nas escrituras quando que foi dada a primeira ordem da reconstrução da cidade, para que houvesse ali pelo menos uma autorização para que fossem estabelecidas as coisas básicas e iniciando então o processo, né, que culminaria na reconstrução perfeita. Então veja, Esdras capítulo 7, do verso 12 ao 20 e o 21, que eu coloquei aqui, mas vão lá, leiam todo o capítulo de Esdras, tá bom? Fala assim: Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, um escriba da lei do Deus do céu, perfeita paz em tal tempo. Eu faço o que, gente? Leia comigo aí. Um decreto para que todos do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas no meu reino, que estejam dispostos para ir a Jerusalém de sua livre vontade, que vá contigo. Sim, eu, o rei Artaxerxes, faço um decreto. Ele ainda confirma no verso 21. A todos os tesoureiros que estão além do rio, que se entreguem prontamente tudo que vos pedir para o sacerdote Esdras, o escriba da lei do Deus do céu. Então vamos lá. No contexto de Daniel 25, ele menciona que, então, é a partir da ordem de restaurar e reconstruir Jerusalém. A palavra restaurar em hebraico, me perdoem o meu hebraico aqui, porque infelizmente eu não continuei as aulas, eu até comecei a fazer com meu pai quando eu era adolescente. Esse é um dos meus arrependimentos, viu, gente? Que eu não continuei as aulas, então tive umas 3 aulas por aí e pronto. Mas em hebraico, a palavra shub
né? Vai além da construção física, que inclui a reorganização social, política e administrativa de uma cidade, que foi exatamente o que Ezra começou. Então a gente precisa entender que quando o Gabriel diz assim, a partir da ordem de restaurar e reconstruir, esse restaurar, ele tem uma amplitude de significado. Por isso que a gente tem que entender um pouquinho, às vezes, ir pro original, né? Porque no original, às vezes, a gente perde, em tradução, a gente perde algum detalhe a mais que a palavra significava. E restaurar, então, Shub, ele tinha um efeito um sentido mais amplo. Então, de fato, faz todo sentido, né? Para você reorganizar uma cidade, veja que precisa de uma reorganização social, política, administrativa. E a gente vê isso acontecendo, né? Os tesoureiros indo e tudo mais. Então, veja que foi concedida uma autoridade para Esdras. Então, embora o texto de Esdras ele não menciona diretamente a reconstrução dos muros, casas, né? Mas ele recebe o decreto e a autoridade total para quê? Para estabelecer líderes, juízos e magistrados. A gente vê isso no verso 25 do capítulo 7. Você vê que ele recebe a autoridade para administrar os assuntos da cidade e implementar a lei de Deus. Isto mostra então que o decreto ele não se limitava apenas ao culto religioso, mas ele visava a reconstrução plena da vida de Jerusalém. Então, mais tarde, a gente vai ver lá no livro de Neemias, né, um pouquinho depois, Neemias indo para Jerusalém e dando continuidade. Então, você vê o processo ali sendo contínuo, de fato, da reconstrução. Então, é o seguinte, a gente vai ter aqui a subdivisão das 70 semanas. A gente viu, então, que as 70 semanas acontece a partir do início, né, dada a ordem. Então, foi dada a ordem, bom, o relógio profético começou, a contagem do tempo começou. Início 457 a.C. Primeiro, uma semana, 49 anos. Passa. 49 anos depois, a gente chega a 408. Depois disso, a gente vai com mais 62 semanas, que é até o momento da chegada do Messias, né? Então, até aqui, 7 mais 62, como a gente fez lá atrás, 69 semanas. Que é o quê? Até aqui a gente vai ter, então, 483 anos, sendo, então, 27 depois de Cristo. Então, como o verso fala, né, até o Messias, ao término das 69 semanas, a profecia diz que o Messias ungido chegaria, e esse período está no início do ministério de Cristo, sendo marcado, sim, pelo seu batismo. Né? A gente vê nos evangelhos que foi a partir daí que ele começa, de fato, a ministrar. Só que daí a gente tem uma questão. O anjo falava o quê? 70 semanas. E você vê que há uma continuidade. Ele fala assim, para selar a visão. Lembra? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Então veja só. Para selar a visão e a profecia. Então veja que a gente tem 70 semanas. A Bíblia fala que o quê? Que são 70 semanas destinadas, cortadas pro povo de Deus. Em nenhum momento a Bíblia fala que há uma interrupção deste período. Lembra que eu falei para vocês numa aula sobre a questão dos 3 espias? Perdão. Lembra quando eu falei para vocês na outra aula a questão dos 3 reis magos, que não eram 3, que na verdade eram 3 os presentes, e quando você vai ler de fato você fica, ué, cadê o número 3 aqui? A gente ficou sempre acostumado, né, a falar dos 3 reis magos, e a palavra de Deus não fala isso. 3. Podia ter sido 2 com 3 presentes, podia ter sido 5 com 3 presentes, a gente não sabe.
né? A gente só sabe do número de presente. Então, isso é importante a gente confirmar, porque é um pensamento até lógico, né? Um dia passa até o outro, uma semana passa até o outro. E a palavra de Deus fala, 70 semanas seriam destinadas para tua, para o teu povo e para tua cidade, né? E depois viria o quê? Viria o príncipe, que ia destruir o tabernáculo e a cidade. E a gente vê isso ali se cumprindo de fato quando Tiro, né, o imperador, ele vem com seus exércitos, atacam a cidade de Jerusalém e muitos judeus morrem. Foi terrível o que aconteceu. Comentei isso até numa outra aula com vocês, parte 2 desse estudo. A gente vai falar sobre isso também. Mas veja então, quando a gente faz essas contas, a gente precisa até entender uma questão. Quando que é o período? A Bíblia consegue mostrar pra gente até mais ou menos o mês que a ordem aconteceu. Então, a gente tem ali mais ou menos o mês que Jesus morreu. A gente tem vários pontos assim que é importante, porque ajuda a gente a fazer a contagem e chegar nos anos corretos da profecia, né? Então, não quer dizer que no dia 1º de janeiro de 457 Artaxerxes deu a ordem. Ele pode ter dado a ordem ali em agosto, setembro, outubro, né? Que realmente setembro, outubro é aproximadamente o mês de Nissan, né? E aí a gente consegue identificar que foi por volta desses 2 meses que a ordem foi expedida. Então, tudo isso a gente entendendo e analisando ponto por ponto, versículo por versículo. Sendo assim, quando a gente entende essa questão dos meses e tal, a gente vê que a metade da última semana, da 70ª semana, que segue plena em sua continuidade após as 69 semanas, é a semana então que no meio dela Jesus é crucificado, depois de 3 anos e meio do início do seu ministério. Como a gente falou, né, ele seria cortado, faria cessar os sacrifícios e a oferta. Ali a lei cerimonial se cumpriu, o verdadeiro cordeiro ele foi morto. Então, se a gente ficar em apoio até de uma reconstrução de um templo de Jerusalém, né, torcendo para que seja reconstruído, o que isso significa? Né? A gente precisa entender. Peraí, se Jesus vem e ainda um povo continua torcendo para que seja feito sacrifícios num santuário terrestre, ofertado então animais para sacrifício, isso é o quê? É a plena negação do sacrifício de Jesus. Então eu não tenho nada em parte com isso, né? Porque eu creio que o Messias já veio e ele já cumpriu. Então, isso é importante para a gente ter essa compreensão das nossas expectativas em relação até esse terceiro templo, que eles têm muita expectativa de ser reconstruído lá em Israel, né? Tá, recentemente, acho que a Aline falou que saiu a novilha vermelha, é super importante, isso e aquilo, né? Então, essas coisas assim, a gente pode olhar com um olhar histórico, de entender o momento que a gente vive, mas sem negar o nosso Senhor Jesus, né? Olha só. Então, quando a gente fala de 70 semanas, elas se concluem no ano 34 depois de Cristo, né? Então, o fim do povo judeu como uma nação eleita. Alguns creem que esse foi o ano do apedrejamento de Estevão. Então você veja que ainda depois da morte de Jesus, ainda houve 3 anos e meio para aquele povo ali se arrepender, para ainda ter, ainda teve um tempo ali para eles a mais. Isso é muito tremendo, muito significativo.
Então é isso, gente. Falei da questão da desobediência, né? Depois disso, a gente viu que a missão foi dada a outros para pregar o evangelho. Infelizmente, o povo que o Senhor tinha separado não andou em obediência e deixou de ter o privilégio de compartilhar com o mundo todo. Eu sempre gosto de comentar, trazer aqui para vocês para uma reflexão do que poderia ser Israel se eles tivessem sido uma nação que de fato louva ao Senhor, se de fato tivesse andado em obediência. Tudo teria sido diferente, gente. Até a forma que Jesus morreria provavelmente seria diferente, né? Claro, o Senhor já sabia tudo do começo ao fim, mas se eles não fossem desobedientes, a gente teria um mundo totalmente diferente hoje. Imagina você ir lá para esse lugar, que ainda é sonho, né? Da maioria dos cristãos. Gostaria muito de conhecer, inclusive. Mas imagina você indo lá para uma nação que anda em obediência. Uma nação que aceitou o Messias. E aí você ir nesse lugar, qual que é o testemunho que eles dariam para o mundo e para todas as nações? Certamente eu acredito que Jesus já teria voltado a segunda vez. Mas, sendo assim, eu acho que a gente tem um exemplo, né? Às vezes a gente fala, nossa, como que eles eram capazes de fazer isso e aquilo? A gente fica indignado com as ações que eles têm, mas lembrem, a gente faz muito pior. Então, a gente também não é melhor que eles, não. A gente não pode ter nem esse orgulho gospel, mas sim tá numa posição de que eu sou tão necessitada da graça de Deus, de humildade diante de Deus, né? Pensando que eles não tinham todos os textos bíblicos, eles não tinham todas as fontes de estudo e comentário, não tinham todas as oportunidades que a gente tem aqui, né? Eles foram perseguidos, passaram por situações terríveis, coisas que nenhuma de nós aqui passou, pensando em como ser levado escravo, e enfim, coisas desse gênero, né? E a gente faz coisa muito pior que eles, né? Sabendo de tudo o que aconteceu, não passando metade das coisas que eles passaram. Então a gente não tem também mérito nenhum de achar que a gente é melhor por alguma coisa, sabe? Então, esse estudo da profecia é para a gente ter de fato um entendimento bíblico da palavra de Deus, mas sempre com humildade, com o outro, né? E com o intuito de sim apresentar a palavra de Deus e quem dera, né? Mostrar isso para um judeu. E essa profecia, inclusive, é uma profecia bem importante para a gente utilizar para você falar tanto com judeu, tanto com um muslim, né? Que é um muçulmano, no caso, que são pessoas que não creem no Jesus. Quando você mostra que a profecia é feita tanto tempo antes, aí se cumpriu apontando para o Messias, para o momento exato da sua manifestação do seu ministério e para sua morte. Vou falar para vocês, é forte essa profecia e com certeza impacta e irá impactar ainda muitos. Bom, gente, é isso. Colocando aqui mais uma vez uma visualização de todo o que a gente falou até agora. 7 semanas, 62 semanas, mais uma semana. E aí, terminando tudo ali, se a gente conta de 457, a gente vai parar em 1844, que foi o momento da purificação do santuário celestial. Ah, mas isso aqui, como assim? Nossa, 1844, da onde que vem esse ano? Veja que a gente foi construindo, a gente tem subido degraus, né? Um de cada vez, um versículo de cada vez, um texto de cada vez. A gente tem construído o nosso quebra-cabeça. Então, por isso faça a tarefinha de casa,
Se você assistiu todo esse vídeo aqui sem ler Hebreus, o Senhor tá vendo. Só tô dizendo isso, assim, lembra que eu falei pra vocês que tem o caderninho? O teu anjo tá anotando no teu caderninho da vida. E espero que ele tenha anotado assim, não, realmente assistiu, estudou bem bonito os textos bíblicos. E é uma coisa que eu falo, se você não lê os textos e só assistir vídeo, pode ser de mim, pode ser de quem foi na internet, pode ser o pregador que tem o melhor jeito de falar, que tem a melhor oratória, isso e aquilo. Não vai adiantar de nada, gente. De que adianta você só ouvir, mas você não ir comparar nas escrituras? E se quem você ouve não fala de acordo com o que está escrito? Já imaginou? O nosso destino eterno, a nossa salvação está em jogo. E outras vidas também. Porque uma vez que você estuda, você tem esse conhecimento e você passa para outro, você vai afetar na vida do outro também. A gente vai ser também responsável pelo bem que a gente deixou de fazer quando a gente tinha tido oportunidades, mas a gente negligenciou. Então, tô dando um puxão de orelha aqui com muito amor e carinho em vocês, porque é uma coisa que o Senhor fez comigo também. A gente precisa, né? Uns puxão de orelha às vezes. Gente, fiquem na paz do Senhor. Vejo vocês no próximo estudo. Beijinho e mandem suas dúvidas, qualquer coisa no meu WhatsApp pessoal, tá bom? Fui!